Bom dia, que Deus abençoe sua semana, que você tenha êxito em tudo que você for ou que você fizer. Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel, ou o arcanjo Gabriel, traz uma notícia. Zacarias, sua oração foi ouvida, e Isabel, sua esposa, gerará. Oração é um ato de, inclusive, proferir palavras, manifestação verbal. Então, Zacarias, ele ora, intercede, pela sua esposa, e ela gera um filho. Mas quando ele recebe essa sentença, que é a resposta que ele tanto queria, ele fala, mas como que isso vai se dar se Isabel é estéril e nós já estamos avançados, em dias? Há um questionamento. Ele questiona e Gabriel fala para ele, porque você duvidou, você não vai falar. E eu acho interessante que no versículo 62, o tempo passa, João nasce, e aí quem dava o nome era o filho. Quem dava o nome para o filho era o pai, E perguntaram para ele, como é que vai chamar o nome do menino, João? E aí tal. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele se chamasse. Isso aponta para um tempo, há um entendimento, não está escrito nas entrelinhas, mas que ele se comunicou por aceno, escreveu, e isso aponta para a ideia de que ele também não ouviu. Ele ficou sem falar e sem ouvir. Como é que você reage nos tempos que você não pode falar nada? Nada. Você tem dificuldade em equilibrar suas emoções, num tempo em que você sofre injustiças, que acontecem algumas coisas, porque a vida é cheia de coisas que a gente não vai entender nunca, Eu visualizei um vídeo hoje, de uma querida, que falava sobre a Débora, A Débora recebe uma sentença, passa uma sentença para alguém e tal, e tal, e tal, e a Bíblia diz que por causa do posicionamento de determinada pessoa lá, a honra ia ser para uma mulher. E a gente descobre que não é a Débora essa mulher. O inimigo entra na casa da Jael e a Jael não tinha nada a ver com aquele negócio. O que está acontecendo na sua vida que você sabe que você não tem nada a ver com isso? Isso não é sobre você, você não fez nada disso, você não participou, no que está acontecendo no entorno. E a Jael, ela está ali com o inimigo, no meio da sala dela, e isso aponta para situações que foge do controle da gente. E o Zacarias também está aqui, orou, e quando chega o tempo do cumprimento, ele tem que ficar calado e nem ouve. Tem coisa que só acontece mediante o nosso silêncio. Nem tudo é sobre a gente, Nem todo inimigo que entrou na sua casa, nem toda guerra que entrou na sua casa tem a ver com você. De repente você é a pessoa que tem estrutura para que essa guerra aconteça no entorno. E aí? É difícil não falar, quando se tem o que falar. O Zacarias tinha o que falar. Gente, vou ter um filho. Isabel, Deus mudou a nossa história, mas no entanto ele recebe uma sentença, não vai poder falar. E às vezes, para que a gente não fale, a gente também não tem que ouvir. Isso fala do quê? De um domínio emocional, de um posicionamento primeiro, Mas eu quero deixar uma pergunta. Você sofre quando tem que ficar calado? Você sente necessidade de se explicar, de se auto-explicar? E eu acho interessante que esse silêncio, Deus tem me dado o privilégio de vivenciar isso, de viver isso. Eu tenho aprendido que silêncio é mais do que não falar nada. É não sentir. Porque o sentir tem a ver com o não sentir tem a ver com o entendimento de que eu não estou no controle mesmo. Nós não estamos no controle de grande parte das coisas, E Provérbios vai dizer que valente não é um homem que domina uma cidade, mas é aquele que domina a si. Você acha que a Bíblia está dizendo que isso que é fácil ou é difícil? Dominar a gente. E a boca? Tiago vai falar, no livro, na carta dele, fala, cuidado, com a língua,
E eu li certa vez uma frase que eu gosto muito: cuidado com a sua língua, ela está num lugar escorregadio. Então, a língua faz a gente escorregar. A língua nos faz cometer injustiças, erros, né? E uma vez que a palavra foi liberada, ela vai promover, né, alguma coisa. Como é que você se comporta no silêncio? Você dá conta de ficar em silêncio e não sofrer, e continuar trabalhando e continuar vivendo? Deus abençoe seu dia. Que a sua alma possa ser calada, silenciada, mediante a vontade de Deus para sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Para Deus, né? Pra gente, de vez em quando, a vontade dele coloca a gente em maus lençóis. Coloca a gente, assim, meio que espremida, né? Levando umas enforcadas, né? Uns puxão de cabelo, mas para aquele que já aprendeu a dominar a si, ele fica pleno, né? E sossegado. Porque Deus está no controle de todas as coisas.